If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide, no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje, eu tinha prometido falar bababosa, vai ficar no próximo programa, porque eu achei conveniente, em função do que nós vínhamos dizendo, mostrar, tentar trazer a compreensão de como é que funciona. Eu tenho falado tanto em pensamentos, como é que funciona essa interação entre os pensamentos e a ação, né? Nós fomos criados num paradigma em que acreditamos ser responsáveis pela nossa ação, e isso sobressai muito em questões de culpa, né? Esse é um termo que usa-se em abundância, usa-se e abusa-se dele, que é a questão da culpa. E nós temos a tendência a acreditar que somos culpados pelas nossas ações quando fazemos alguma ação errada, mas que não somos nunca culpados pelos nossos pensamentos. Primeiro, é importante colocar que essa questão da culpa é uma das piores atrasos que podem existir na nossa vida. Essa foi um modo de conseguir poder sobre as pessoas, foi incutir culpa nelas. Não é, de forma alguma, uma coisa positiva. Nós somos responsáveis, não culpados. Quando você faz uma prova e você erra, você não é culpado se errou, você é responsável por aquilo. Aquela prova é uma forma de você saber como estão os seus conhecimentos e, a partir dali, você poder aprimorar os seus conhecimentos para que numa próxima prova você não erre as mesmas coisas, você consiga acertar. Então, esse processo de responsabilidade induz a um processo de aprendizado. Quando se fala em culpa, em vez de se fazer um processo em que a energia se abre, né, para aprender, se cria um processo em que a energia se fecha, né, para subjugar a pessoa. Então, eu acho que isso deveria ser uma palavra que deveria ser abolida do nosso vocabulário, né? Deveríamos encarar todas as nossas limitações e a dos outros, né, exatamente como uma prova, uma forma de aprendizado. E se você fala para o outro ou para você mesmo da responsabilidade que você tem sobre aquilo, você vai poder trabalhar e melhorar. É um processo de crescimento, né? Então, nós, né, vamos usar então agora a palavra responsabilidade. Existe uma crença muito grande de que nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas não temos responsabilidade pelos nossos pensamentos. Ninguém nem chega a pensar sobre isso. Não se cogita isso, não existe essa consciência, essa clareza sobre isso, né? E, na verdade, o interessante é que nós somos responsáveis única e exclusivamente pelos nossos pensamentos e não pelas nossas ações. Porque todas as nossas ações, elas são consequências dos nossos pensamentos. E isso gera o quê? Gera doenças, gera uma imensidão de coisas, porque nós deixamos os nossos pensamentos soltos, como se não tivéssemos nenhuma responsabilidade sobre eles, né? E simplesmente ficamos preocupados com as nossas ações, com as nossas questões físicas, que inevitavelmente por causa disso vão surgir, e aí a gente fica naquela ânsia de resolver e, obviamente, se você não muda, o que acontece no seu corpo não pode mudar, é impossível, né? Apenas, exclusivamente, ao nível do pensamento, nós podemos fazer escolhas. Nós podemos tomar decisões. Nunca a nível do corpo.
né? O corpo em que você não faz escolhas conscientes e objetivas nos seus pensamentos, ele está à deriva, ele adoece, dali vai para frente, as doenças praticamente todas, né? E muitas já, a própria medicina tradicional, ela já fala que são doenças autoimunes, ou seja, é você se agredindo a você mesmo. Né? E muitas vezes, quando você para pensar de como é que são meus pensamentos, você diz, não, cara, eu estou me agredindo, então aquilo ali é óbvio que ia surgir. Só que nós não temos essa percepção, nós não percebemos o que está acontecendo conosco como um todo. Existe uma tendência muito grande a perceber o que está acontecendo conosco com o nosso corpo, mas não com o resto. E nós não somos só corpo. Né? Então, acaba gerando isso. Né? Nós temos a primeira imagem para a gente ter bem claro o que a gente está fazendo o tempo todo. Isso é viver. Viver é fazer todo o tempo escolhas. Né? Não tem como sair disso. O que fazemos vem do que pensamos. Né? Temos que ter responsabilidade em mudar o nosso pensamento e não o nosso comportamento, porque ao mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento automaticamente muda. Quando nós nos preocupamos em mudar o nosso comportamento, o que acontece é que mesmo que o comportamento mude, os nossos pensamentos continuando os mesmos, eles acabam saindo no corpo, já que não podem sair em forma de expressão, eles saem em forma de doença. Na verdade, eles estão te dizendo que eles gostariam de fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas você não deixa, você controla o seu comportamento. E, na verdade, tudo que você teria que fazer seria controlar os seus pensamentos. Automaticamente, né, o seu comportamento seria outro, completamente diferente. Né? A mente, ela é o único lugar, onde uma mudança é possível. Né? Não existe como mudar, né, de outra forma. Né? Quando a mente muda, né, o comportamento muda. E o contrário não é verdadeiro. Então, o que eu falei, o único lugar onde uma mudança é possível é na nossa mente, são nos nossos pensamentos. A mudança no nível dos sintomas, quando você tem uma doença, você está tendo um sintoma, né? A palavra já fala, sintoma significa que é a expressão de alguma coisa que está acontecendo. Então, não tem como você consertar uma doença agindo no nível dos sintomas, porque o sintoma é a expressão de alguma coisa, né? Você, para poder consertar essa doença, você tem que ir na origem, naquilo que fez surgir aqueles sintomas. Sempre você vai ter que ir na origem. Isso vale para qualquer coisa no universo, né? Se você tem um problema na sua máquina de lavar, se você não consertar a origem do problema, você troca aquela outra peça e daqui a pouco ela quebra. Mas se você descobrir, na verdade, qual a peça que está provocando ela funcionar de uma forma forçada e que está quebrando as outras peças, você aí conserta, você aí troca, conserta a origem do problema, aí sim você vai poder trocar as outras peças e ela vai passar a funcionar direito. Senão, todas as vezes que você trocar as outras peças, ela vai tornar a quebrar, porque ela está sofrendo um esforço por causa de uma origem, que tá, de alguma outra peça que está com problema e que é a origem daquilo ali, que está detonando aquelas outras. Então, em tudo que você for, em todas as áreas da vida, você tem que sempre ir na origem quando você quer consertar alguma coisa. Não adianta você tentar, falando da doença, consertar pelos sintomas.
Toda vez que você toma uma alopatia e ela omite um sintoma, ela está encobrindo aquele sintoma, ela não está resolvendo o problema. É que nem você tomar, você está com dor porque está com um problema sério em algum órgão. Você toma um remédio para dor, a tua dor passa, mas o órgão continua com o problema dele, né? Você fez aquilo para não ficar com dor. Ou seja, você fez alguma coisa para encobrir aquela situação. Só que nesse caso, por exemplo, você sabe o que você está fazendo. E o que acontece é que na maioria dos casos a pessoa pensa que ficou curada e não ficou. A pessoa toma um remédio, aquela energia perversa, como a medicina oriental chama, continua no teu corpo e você pensa que ela não está mais, mas ela está. Então, o método correto é você eliminar aquela energia perversa. E para isso, você tem que limpar de dentro para fora. E o principal local, né, que você pode fazer isso e onde tudo se origina é na tua mente, são nos seus pensamentos, né? É importante aqui colocar uma observação que quando uma pessoa não está entrando nisso que eu estou falando, nunca vou falar nisso, isso é uma coisa nova, ela vai pensar, nossa, isso tudo é besteira, não é isso. As pessoas têm muita dificuldade quando não estão acostumadas a meditar, quando não estão acostumadas a entrar dentro de si mesmas, existe uma dificuldade muito grande de conseguir perceber isso. Normalmente, isso tem a ver com a culpa. Porque quando você tem uma doença, as mais sérias principalmente, mas qualquer uma doença, quando você percebe que você é o responsável por aquilo, existe uma tendência a você se culpar por aquilo, né? Na mesma medida em que uma pessoa tem o hábito de culpar os outros e acusar os outros, ela faz isso na mesma medida em que ela faz isso com ela mesma. Ela que não percebe, mas é assim. Então, o que acontece? Existe muito medo de você assumir a sua responsabilidade em relação a você mesmo, porque dá uma sensação muito grande de culpa, né? Por isso, o primeiro passo seria perceber com clareza, né, que a culpa é um modo de se autodestruir. E muitas vezes até um modo de destruir o outro, né? A culpa faz com que nós nos destruamos. E muitas vezes nós falamos acusando, e isso pode destruir o outro, né? As palavras, o verbo criou o mundo, então as palavras têm força. E você acusar o outro é uma coisa muito forte que pode até destruí-lo se ele não estiver preparado para isso. E essa não é a forma. Se uma pessoa faz alguma coisa errada, se você, em vez de falar destruindo, você falar construindo, você trazer a pessoa de volta para o que ela realmente é, todos nascemos perfeitos. À medida que fomos crescendo, fomos recebendo as distorções que nós vamos recebendo em função da criação. Claro que existem exceções, não é disso que nós estamos falando. Aí vai entrar questões kármicas, vão entrar outras questões. Não é disso que nós estamos falando, né? E nós somos todos singularidades, isso é o padrão normal, mas existem modificações. Às vezes, muitas vezes até, uma criança que nasce com um problema é o karma da própria mãe, ou do próprio pai, ou da família inteira, né? E não o karma dela. Ela está ali como, às vezes, até um ser iluminado, fazendo o papel dele de ajuda àquelas outras pessoas que estão necessitando daquela aprovação. Tá? Mas isso é um outro assunto. Nós estamos falando do que acontece em via de regra geral. Todos nascemos perfeitos e cada vez que erramos, o que nós temos que fazer é buscar de volta, né, aquela pureza que foi perdida, aquela perfeição que foi perdida. Bom, nós temos sempre duas possibilidades, sempre. Eu vou mostrar uma outra imagem para se ter bem claro isso. Nós, quando falamos aqui dos nossos pensamentos, temos dois lados sempre nos nossos pensamentos. Um lado positivo e um outro lado negativo. Na verdade, eu não gostaria de usar esse termo, mas um lado que nos faz bem e outro lado que nos vai fazer mal, né? Então, nós estamos sempre deparando com isso.
Quem faz a escolha de que lado nós vamos ficar, de que lado nós vamos manter os nossos pensamentos, somos nós. Ninguém mais na face da Terra pode fazer essa escolha por nós. Nós escolhemos o lado que nós queremos permanecer, né? E existe uma tendência muito grande dos pensamentos, né, dependendo da pessoa, claro, dependendo do nível que ela já está, dos pensamentos irem para o lado que não é legal. Essa tendência é muito grande, né? Eu vou falar sobre isso melhor e dar um truque para vocês, né? Não é bem um truque, mas uma forma da gente conseguir sair disso, né? Sair dessa arapuca que a gente é colocado o tempo todo pela criação que nós tivemos. Na verdade é isso. Nós desenvolvemos essas formas de pensar que não nos fazem bem em função da educação que nós temos. São coisas que vêm de criança, de coisas que não disseram. E isso vai desenvolvendo medos. O medo, então, hoje em dia, as crianças, elas estão sendo incutidas o tempo todo de medo. Cuidado, o cachorro morde. Ninguém diz, olha, você tem que ter cuidado com esse animal, porque ele pode não sintonizar com você. Mas se você não sentir medo e se você transmitir amor para ele, provavelmente ele vai ser seu amigo. Mas tenha cuidado até você saber como ele vai reagir com você. A colocação nunca é essa. A colocação é cuidado, não mexe, ele pode te morder. Quando você fala ele pode te morder, já é meio caminho andado, né? Primeiro porque você está ativando o medo na criança. E segundo que esse medo ativado vai ativar, né? Se você sentir o medo, é um processo de ação e reação. O animal também vai contra-atacar, né? É do instinto normal, animal, né? Então ele vai contra-atacar porque ele sentiu medo na outra pessoa, não porque ele fosse agressivo, né? E quem colocou isso na criança foi os responsáveis, foram as pessoas que disseram isso. Então, provavelmente o ataque não vai ser por causa do bicho, vai ser por causa da reação da criança, né? Mas não se tem essas clarezas, é preciso. E principalmente porque os próprios pais muitas vezes são assim, eles olham para o animal e já têm medo. Então eles passam para os filhos o que eles aprenderam. É necessário nesse momento da humanidade que as pessoas comecem a se questionar e abrir os seus olhos, né? Como está na Bíblia, né? Olham e não veem. É exatamente o que está acontecendo. As pessoas olham e não veem, escutam, mas não ouvem. E nós mesmos, cada um de nós, é que temos que dizer, não, eu vou começar a ver, eu vou começar a ouvir. Eu não quero mais só olhar e não ver, né? Eu não quero mais olhar e ver as coisas deturpadas em função de todas as informações que eu recebi. Eu quero começar a ver as coisas como elas realmente são. Eu quero começar a ver, percebendo que existe energia à minha volta e que eu tenho poder sobre essa energia, né? Eu sou criador que nem o Pai me fez. Ele mesmo diz na Bíblia, né? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós não... Cristo disse, podereis fazer coisas muito maiores do que as que eu fiz. Nós lemos a Bíblia e jogamos essas informações fora. Quer dizer, estamos ouvindo, mas não estamos realmente escutando, né? Bom, na nível de doença, isso surge de uma forma muito interessante, que é a diferença entre o curar e o controlar. Hoje, nos dias de hoje, controlar é sinônimo de cura, né? Você fez uma pessoa e fala para ela, como é que tá? Tá bem? Estou bem de saúde? Estou ótima, estou bem, fiquei curada e tal. Aí você depois descobre que ela toma não sei quantos remédios por dia, né? Então ela não está curada, ela está controlando. Isso é muito diferente. Se houver um cataclismo ou alguma coisa que essa pessoa não tenha medicação, como é que fica? Se ela meteu na cabeça dela que ela depende de medicação para poder viver, né? E não posso nem dizer para poder viver bem, porque ela não está vivendo bem. Se ela estivesse vivendo bem, ela não teria problema nenhum, em lugar nenhum, e não estaria tomando nada, né? Então, não se para pensar sobre isso. Não se para pensar que é possível também, realmente, a gente se libertar dos remédios.
Quando você fala para uma outra pessoa assim, eu vejo a maioria das vezes isso. Ah, você tem que se cuidar. Normalmente você tem que tomar os remédios que são necessários. Não é isso. Se cuidar, né, é se limpar de tudo que não for legal. E aí o teu corpo vai estar bem. Né? Eu sei que é um processo difícil. E eu sei que isso funciona como se fosse uma balança. Mas quando você consegue atingir um certo estágio, quando você começa a fazer essa limpeza do lixo grosso que está em você, essa balança flui com umas variações pequenas que não vão te afetar. Né? Não vão, é um probleminha que surge ali, aí você já respira, já faz a meditação, já consegue perceber o que está acontecendo na tua vida que você não está digerindo bem, e aí você já vai fazendo modificações, já vai começando a digerir aquilo melhor, já vou começando a entender o teu processo melhor e aquele sintoma vai embora. Mas isso, quando você já fez o grosso, simplesmente fazer o grosso não é simplesmente uma coisa assim tão simples, requer um pouco mais de força de vontade, de esforço, exige responsabilidade, exige consciência, muita consciência do que está fazendo, exige autonomia. Você tem que perceber que você é o único responsável por você mesmo, não tem como fugir disso. Né? Exige vontade, exige esforço, exige dedicação. Se você vai a um outro, a um terapeuta, se você vai a um médico, se você vai a qualquer outro profissional, né, a um massoterapeuta, o que for, se você vai fazer uma yoga, é sempre um auxílio. Você tem a sua autonomia e você vai ali para buscar alguma coisa enquanto você está precisando de suporte para conseguir fazer o teu processo. Mas você sabe qual é o seu processo. Você sabe o que está acontecendo com você. Né? Isso é importante. Essas são diferenças assim gritantes entre curar e controlar. O fundamental, no fundo disso tudo, é que na cura você tem que buscar o equilíbrio sempre, sempre. E o equilíbrio, isso a gente aprende bem no budismo, é a pura verdade, está sempre no caminho do meio. Né? Eu vejo, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, essa questão da alimentação. Nós não devemos comer em demasia. Esse é o primeiro ponto. Né? Platão já falava sobre isso, que as pessoas comem como se fossem morrer amanhã. Constroem como se fossem viver a vida inteira, mas comem como se fossem morrer amanhã. Então, nós não devemos comer em demasia. O nosso estômago tem um limite que ele agradece bem-horadamente se for respeitado. Isso a gente trabalha com força de vontade, né? Educando a nossa alimentação, não colocando alguma coisa no estômago. Colocar alguma coisa no estômago, como te dizer, eu não tenho força de vontade suficiente para controlar o que eu como, para controlar minha boca. Isso não tem cabimento. Por outro lado, o que eu vejo em muitas pessoas que trabalham essa questão da alimentação e tem uma alimentação até saudável, é que muitas vezes a coisa não funciona porque há a falta do equilíbrio, ou seja, a alimentação ela supre uma das nossas percepções, é o nosso paladar, é o sabor. Se você não comer com prazer, é óbvio que o teu corpo não vai assimilar bem aquela alimentação, não tem como. Ele não vai assimilar, não vai digerir, nada vai funcionar como deveria. Tem que ser uma coisa prazerosa. É mais ou menos como a história de Buda, quando ele saiu daquele rigor todo e foi para o convívio. Né? Ele saiu daquele fanatismo e simplesmente se tornou livre, e aí se iluminou. E há uma tendência muito grande, e as pessoas praticamente não percebem isso, né? De um rigorismo. Você às vezes tem certas linhas alimentares, tem vontade de fazer alguma coisa fora e não faz, porque não pode. Isso aí não é proveitoso. Se o teu corpo está pedindo, é porque é bom para ele. É porque é bom para ele. A não ser que a pessoa esteja muito desequilibrada. Com um mínimo de equilíbrio, o corpo já sabe perfeitamente dizer o que ele precisa, né? E você fazendo aquilo com prazer, tudo, né? Tudo vai funcionar bem. Vários filósofos já falavam isso na antiguidade, e isso eu já passei até algumas imagenzinhas de algumas frases.
É muito importante que exista esse lado prazeroso, que o nosso corpo esteja feliz, porque senão ele vai ficar infeliz, e se ele ficar infeliz ele vai trazer problemas. Não tem como fugir disso, né? Buda dizia que quando as cordas de um instrumento estão esticadas demais, elas arrebentam, né? Mas, e quando elas estão frouxas demais, aquele que não liga, não está nem aí, né? Elas não produzem som. Elas têm que estar na tensão correta. Quando elas estão na tensão correta, elas tocam uma linda melodia. Assim também é o nosso corpo, as nossas ações, com tudo. Se nós conseguimos manter um equilíbrio e ficarmos com a tensão correta, né, vai funcionar tudo bem. Qualquer rigorismo excessivo, qualquer tendência racional, porque isso é uma tendência racional, de impingir aquela obrigatoriedade, né, o que vai acontecer? A corda vai arrebentar. E aí você vê pessoas, às vezes, com uma alimentação fenomenal, teoricamente, mas tem doenças. Por quê? Porque existem outras questões envolvidas. Não é só isso. E a pessoa tem que estar aberta, tem que ter olhos, né, para enxergar e ver, ouvidos para escutar e ouvir. E aí ela consegue fazer aquele trajeto de uma forma saudável e alegre, né? Eu falei para vocês que eu ia dar assim uma forma de se começar a perceber isso. Existe uma dificuldade muito grande, como eu já falei, de quem está acostumado a isso, desde que nasceu, foi criado, controlando seus pensamentos, é aquilo que eu já falei em vários programas, né? Nós somos criados assim, olha, você pode pensar o que você quiser, não é da minha conta, mas cuidado com o que você faz e com o que você fala. Agora, pensar, não estou nem aí, né? E aí isso gera problemas sérios, porque se a pessoa tem certas questões internas e não consegue verbalizá-las ou externalizá-las, né, fica tudo no pensamento. O pensamento vai acostumando a ter vida própria, independente da vida física. E o que acontece é que todos os problemas que estão no nosso pensamento acabam repercutindo na nossa vida física, em forma de doenças. Quando eu falo doença, eu falo a qualquer nível. Pode ser uma depressão, pode ser uma insônia, todos os níveis. Tanto pode ser um câncer, uma coisa física, como pode ser uma coisa também a nível de uma depressão ou de uma insônia, a todos os níveis. Não existe você discriminar que é desse tipo, daquilo. Isso aí são coisas da racionalidade, né? Bom, então uma das formas de você conhecer melhor os seus pensamentos e aprender a lidar com eles, qual seria? A gente poderia dizer que seria o e-se, né? O que acontece? Quando a gente sabe de alguma coisa, já começam os pensamentos a pensar, nossa, pode acontecer aquilo. Você, por exemplo, tem um filho, o filho vai anunciar onde você, nossa, pode acontecer aquilo com ele, pode acontecer com o outro, mesmo com uma pessoa mesmo, ela vai ter que ir a certo lugar, ela já fica, nossa, mas aquele lugar é tão perigoso, aquele lugar é isso, pode acontecer aquilo. Na verdade, o que você está fazendo é isso. E se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e se for atropelado, e se tiver um acidente, e se tiver um assalto. Quando você começa a pensar, muda o teu esse, né? Cada vez que você começar a perceber que está cheio de pensamentos na sua cabeça, você começa a mudar a direção do esse. Porque em vez de você pensar, e se acontecer um assalto, e se acontecer um acidente, você pode pensar de outras formas. E se a viagem for maravilhosa, e se nós tivermos muitas alegrias pelo caminho, e se nós conseguimos pegar uma estrada sem nenhum engarrafamento, e se sempre muda para o outro lado, né? Ou seja, você vai se policiar e começar, às vezes, até mesmo se você não percebeu o que está pensando, você começa, nossa, vamos fazer isso, alguém te fala, você antes que começam a vir pensamentos ruins, você já fala, e se nós formos muito bem nessa viagem, e se não pegarmos engarrafamento, e se tivermos muitas alegrias pelo caminho, e fala coisas boas,
né? E aí é uma sugestão para se pensar por que a tendência é sempre falar coisas ruins, né? A tendência primeira que se tem não é isso? Por isso se fica doente, porque alguém se ficasse pensando, esse o dia foi maravilhoso, esse a gente não vai pegar engarrafamento, ninguém vai ficar doente por causa disso. Vai ficar super saudável, o corpo vai ficar super feliz. A pensar sempre coisas ruins. Por quê? Porque é assim que a gente aprendeu. Não nos acostumamos a educar as nossas crianças falando as coisas boas que podem acontecer para elas. Nós nos acostumamos a criá-las falando as coisas ruins. E aí você cresce de criança e se torna um adulto com o mesmo processo mental, né? Você mesmo, já que não tem o pai, a mãe ou uma outra pessoa falando para você, você mesmo fala aquilo para você, né? Na verdade é isso, é só isso que acontece, né? Então, vamos começar a sair dessa armadilha, vamos começar a usar nossa cabeça para pensarmos nós mesmos, olharmos as possibilidades. Você tem uma estrada por um caminho que você vai passar e que lá acontecem muitos assaltos. Um exemplo, né? Você pode pensar, e se a gente for assaltado? E se acontecer aquilo? Mas você também pode pensar, e se nós formos muito bem, não nos acontecer nada, foi um dia muito feliz, a gente vai ter uma vista linda. Uma estrada que passam milhões de pessoas, uma porcentagem mínima é assaltada, mas você já pensa que você está no rol do que vão ser assaltados. Você já pensa que existe essa possibilidade com você. Por quê? Eu me pergunto por quê. Por que você não pensa que existe a possibilidade cuja porcentagem é muito maior com você? Nossa, nós vamos passar ali e não vai nos acontecer nada, né? Por isso você tem um índice de pessoas que sempre está acontecendo alguma coisa. E outras que não acontecem. Na verdade, quando você pensa que vai te acontecer alguma coisa ruim, o que você está fazendo é atrair para você aquela energia. Se você escuta falar de alguma coisa que aconteceu em algum lugar, e sempre vem as pessoas, cuidado, cuidado. O que deveria ser esse cuidado? Qual o único cuidado que pode existir? Não é você ter cuidado lá naquele local, porque isso aí, se tiver que acontecer, vão vir as pessoas, vai haver um embate do mesmo jeito. Mas você pode ter um cuidado, sim. O cuidado de pensar, não vai me acontecer nada, eu estou livre disso, né? O Richard Bach, que escreveu um dos livros assim, mais lindos que eu conheço, que é Fernão Capelo Gaivota, ele, num outro livro, não nesse, ele costuma dizer, escreveu assim, cuidado, muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Ele normalmente dá. Então a questão é que muitas vezes nós não recebemos muitas graças de Deus, muitas graças que nós gostaríamos de receber e não recebemos, porque a gente gostaria de ter, mas pensa no oposto. Eu gostaria tanto de ter isso, aquilo, mas é um problema porque tenho isso, aí pensa as coisas ruins todas. Qual a mensagem que vai para ele? Né? Fica até confuso. Você tem que ter muita clareza nisso. Você não tem que ficar centrando a sua energia no que você não quer. Você tem que centrar a sua energia no que você quer. Essa é a questão. E o que normalmente nós fazemos é centrar nossas energias no que nós não queremos, né? Quando você manda um filho para a prova, vai para a escola, cuidado, não vai tirar nota baixa, né? Você poderia falar muito bem, nossa, tô já sentindo que você vai tirar uma nota boa, você vai lembrar de tudo. Falar de uma forma positiva. Nós recebemos isso e colocamos isso em prática o resto da vida. Seja positivo ou negativo, acostumamos a fazer desse jeito. Por isso, normalmente, quando se tem qualquer coisa que a gente vai pensar, a tendência muito grande é pensar de uma forma negativa. Porque é isso que nós somos acostumados a ouvir, né? E é isso que nós temos que mudar.
Isso é nossa responsabilidade, né? Pessoas com doenças, né? E quanto mais sérias, mais isso acontece, os pensamentos delas são convulsivos, né? E normalmente sempre com uma conotação ruim. Sempre, sempre. Até a respeito dos próprios relacionamentos, né? Se libertar disso, né? Isso num outro programa nós vamos falar a respeito dessa questão dos relacionamentos. O que significa o outro para nós? Na verdade, o outro teria que significar uma forma de crescimento, uma forma de nós conseguirmos nos perceber a nós mesmos. E hoje em dia o outro está significando uma fuga. Como eu não posso me enxergar a mim mesmo, como eu não posso olhar para mim, o próprio interior, para a minha própria vida, eu começo a olhar a vida dos outros. E aí muitas vezes até eu faço esse processo com a desculpa, com a fachada de que eu estou ajudando, né? E não é nada disso. Porque, na verdade, o outro também tem que fazer esse processo ele mesmo. Ele também tem que olhar para dentro dele e se ajudar ele mesmo. Então, muitas vezes, o que acontece é você ver pessoas ajudando outras que elas mesmas não se ajudam. E fica um processo que eu costumo chamar de massagear o ego, né, mútuo, em que todo mundo vai fazendo bonitinho socialmente, mas que vai todo mundo para o brejo. Os resultados, não teve jeito, morreu. Será? Né? Como é que funcionou aquele processo? Né? Porque esses processos de crescimento nunca são simples, né? Muitas vezes é problemático quando você diz para o outro, olha, você tem que fazer alguma coisa por você mesmo. Você não pode continuar nessa dependência, né? O outro não gosta de ouvir isso. Reage, né? E a pessoa que está falando, muitas vezes, não tem suporte, né, para receber essa reação. Se sente como estando fazendo alguma coisa ruim, porque ela também não está bem com ela mesma. Quando você está bem com você mesmo, você tem coragem para olhar tudo com clareza e se colocar com clareza. E você sabe que se você tomasse essas atitudes, se você for massagear o ego da outra pessoa, né, vai ficar tudo muito bonitinho, mas não vai ser de nenhum auxílio, muito pelo contrário, muito pelo contrário, né? Então, muitas vezes você vê vidas aí que se prolongam em sofrimento durante anos, quando se houvesse alguém de pulso perto, que conseguisse colocar as coisas com clareza e conseguisse segurar não só a sua própria carruagem, mas ajudar cada um a segurar as suas próprias carruagens. Eu já falei da metáfora da carruagem aqui, que a gente tem de Platão e também tem nos Shastras do Ayurveda, né? Nós temos que aprender a segurar as rédeas da nossa carruagem e conduzi-la. E não deixar que ela siga desgovernada, simplesmente puxada pelos cavalos que levem aonde quiserem. E é isso que está acontecendo. Então nós temos que começar a ter forças suficientes, força de vontade, disposição, ânimo e principalmente a certeza de que quando você faz isso, mesmo que seja um processo difícil, ele se resolve. Então, às vezes, a pessoa poderia ter anos e anos de sofrimento, ela faz aquele processo mais forte e depois tem anos e anos de alegria e felicidade, né? Então, sempre é compensatório, né? O autoconhecimento e se aproximar cada vez mais de Deus, sempre compensa, e muito, muito, né? Eu acredito que não seja difícil perceber isso, né? Ter Deus perto, ninguém pode duvidar que é pior do que ter Deus longe, é óbvio que é melhor, né? Então esse método do EC é uma coisa que ajuda a gente a poder perceber como é que estão os nossos pensamentos. Mesmo que você ouviu um assunto, mesmo antes de começar a pensar, você já pode começar a conduzir o teu pensamento, né? EC foi muito bom, EC foi tudo bem, porque se parar para pensar também, o teu EC e falar uma coisa ruim não vai te levar a lugar nenhum, só vai te prejudicar. Então não tem por que fazer dessa forma. Racionalmente é muito mais lógico fazer da outra, né? Uma coisa que, dentro de tudo que a gente falou, né, eu vi no outro dia uma frase de Paracelso. Paracelso foi um médico alquimista, foi físico medieval suíço, né? E ele foi o fundador da bioquímica e da toxicologia. E ele tem uma frase
que eu achei assim, muito legal, uma colocação que eu sempre coloco, mas é bom trazer na voz de alguém assim que, com o cacife do Paracelso, né? Tem uma imagem que eu fiz aí, ele diz, médico algum, né? A nossa imagem, eu pulei a nossa imagem, vamos lá. Médico algum pode afirmar que uma doença não tem cura. Dizer isso é blasfemar contra Deus e contra a natureza. É menosprezar o grande arquiteto da criação. Não existe a doença, não importa quão terrível ela seja, para a qual Deus não tenha providenciado uma cura correspondente. E isso é o que a gente tem falado aqui o tempo todo. Esse conceito que existe na alopatia de dizer tal doença não tem cura, isso não existe. Isso existiria se nós fôssemos como robôs, se nós fôssemos só um corpo, o corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros, acabou. Mas não é isso. Nós não somos só isso. Nós somos um corpo, nós somos uma mente, nós somos uma alma. Na verdade, nós não somos um corpo que tem uma alma, como muita gente pensa. Nós somos uma alma que um dia, provisoriamente, tem um corpo por um certo período de tempo. Então, o ponto de referência não é o nosso corpo. O nosso corpo é simplesmente o que manifesta o que está acontecendo na nossa alma, que vem a nós através da nossa mente. É importante ter clareza disso. Tem uma imagem 3 que eu pulei, que é os dois caminhos também nos pensamentos, né? É exatamente isso que a gente falou agora. Cada momento você tem a responsabilidade de fazer uma escolha, de tomar uma decisão. Se você continua pensando coisas negativas, a responsabilidade disso é sua. E a sua doença vai continuar, sem sombra de dúvida, a se manifestar. Ou se você não está doente, fatalmente uma hora vai ficar. Né? Já quando você toma uma decisão e escolhe um caminho que te faça bem, né? Aí as doenças começam a desaparecer, ninguém sabe como, surgem. É o que a gente chama de milagre. Eu já falei aqui e repito, milagre não é mágica, né? O milagre, como dizia Santo Agostinho, tem explicação bem plausível. Na época, o que ele disse é que só nós não entendemos o porquê. Hoje em dia, com a física quântica, já não é tão complicado de entender, né? Eu venho, através dos programas, tentando mostrar para vocês... Falei no programa passado, por exemplo, na Louise Hay, né? E quando eu passei o filme da Louise Hay, eu falei que cada parte contém um todo. Isso é a ideia mais importante. No fundo, foi o que a gente falou, também falamos nisso até agora, né? E eu dei um exemplo de como num holograma, cada parte contém um todo. Então eu achei que era legal falar para vocês o que é um holograma, para vocês poderem compreender melhor como isso funciona. Como nós funcionamos também no nosso corpo. Cada parte contém um todo. Se o meu fígado estiver doente, não é o meu fígado só que está doente. Sou eu inteira. Se eu estou triste, não sou. Quem que está triste? É o meu braço? É o meu coração que está triste? Não, sou eu inteira. Eu estou triste, o meu braço está triste, o meu pulmão está triste, toda eu estou triste ou estou alegre. Tanto é que a gente, quando está triste, o corpo inteiro chora, ou quando tão alegre, ele pode chorar também de alegria, ou fica exuberante. Então, é importante nós percebermos que as emoções nós sentimos no corpo como um todo, né? Cada parte contém o todo. Assim é no holograma. Nós não somos, como já dizia São Paulo, somos seres separados, falando agora a respeito da humanidade. Nós somos seres individualizados, como numa árvore. Você tem cada folhinha, mas elas fazem parte de uma única árvore, né? E, na verdade, a doença, na verdade, ela surge no nosso corpo como uma lembrança. Olha, você não está pensando como deveria. Isso é uma lição que a gente aprende. Por isso tem a responsabilidade. Se a gente aprende, ela vai embora, não tem mais sentido. Se não aprende, ela vai continuando, né?
Bom, o holograma, nós temos a imagem 5, aí nós vamos ver um holograma. Um holograma, esse globozinho que está em cima da mão da pessoa, é um holograma. Essa palavra vem do grego e significa um sinal por inteiro, né? Ele é um método onde a luz gera imagens com relevo e profundidade, ou seja, em 3 dimensões. Cada parte desse holograma, ele possui a informação do todo. Um pequeno pedaço de holograma, se você pegar num holograma e tirar apenas um pequeno pedaço dele, se você pegar no filme que gerou isso aí, né, você vai ter e projetar esse pedaço, você vai ter a mesma imagem do holograma original, do holograma completo. Não existe diferença, na verdade, a nível de... Você pega num negativo de fotografia, você corta, uma fotografia minha, por exemplo, se eu cortar ela ao meio, vai aparecer o lado que eu mostrar, o lado direito ou o lado esquerdo. No holograma não é assim. Se eu cortar ele ao meio, cada uma das partes vai mostrar a peça inteira. De um ângulo restrito, mas vai mostrar a peça inteira, tá? O holograma inteiro, que pode ser de uma pessoa, pode ser do que for, né? Esse conceito de que cada parte contém informação do outro, inclusive, está sendo muito usado na neurologia, né, para explicar como o cérebro armazena informações e como a nossa memória funciona. Esse conceito é um conceito, esse princípio é princípio recente e está sendo usado há pouco tempo. Por quê? Porque ele só surgiu, na verdade, né, ele só se concretizou, conseguiu ser posto em prática através quando surgiu a string theory, que eu já falei para vocês aqui, que é a teoria das cordas, que é a teoria que surgiu para unificar a mecânica quântica, né, com a relatividade. Foi com ela que ela surgiu, eu já fiz vários programas ano passado falando sobre isso, e com ela surgiu a possibilidade, com a teoria da teoria das cordas, surgiu a possibilidade de se construir um holograma. E ele funciona dessa forma. Ele está sendo usado, inclusive, muito na medicina, tem a imagem seguinte, inclusive para se dar aulas, para ver com órgãos, usando órgãos. Esse coração aí está em 3 dimensões, como se estivesse ali naquele local agora, e não está, né? Se essa pessoa inserir a mão, aquilo ali, não, na verdade, não existe naquele local como carne e osso, né? Quer dizer, no caso do coração, como aquela matéria do coração. Aquilo ali é uma projeção de holograma. E repetindo, se nós pegarmos no negativo no filme dessa projeção e cortarmos ele ao meio, na hora que for projetado, vai aparecer da mesma forma, né? Então vocês vejam que hoje em dia, alguns anos atrás, já era difícil de se... Não tinha como se dizer, as coisas que eu falava, não tinha como provar cientificamente. Hoje em dia não é mais assim. Isso me faz muito bem, porque antigamente, se alguém te taxava de louca, tudo bem, que eu acho que eu sou louca, porque eu faço que nem o Hermógenes, Deus me livre de ser anormal, a normalidade hoje virou uma normose, é uma patologia da atualidade, né? Mas, como diz o Robert Crumb, mas, independente disso, hoje, eu mesma, né, para minha alegria, eu posso ver isso cientificamente sendo provado. E eu gosto muito da parte da física, é uma coisa que me atrai muito. E isso me dá muita alegria. Então, as pessoas têm mais motivos, né, porque a moda eles isso não é científico, isso não é científico. Agora é científico você dizer que toda doença tem cura. Agora é científico você dizer que milagre existe. Não é uma baboseira, não é uma coisa que está... Não, né? Isso foi dito há mais de 5.000 anos antes de Cristo e agora está se recuperando novamente esses conceitos, esses princípios, de uma forma, como as pessoas gostam de dizer, científicas, né? Bom, se vocês virem um filme que é muito bom, eu recomendo a todo mundo, O Doador de Memórias, The Giver, ele acabou de ser lançado, vocês vão ver a personagem da atriz Meryl Streep, ela aparece nas reuniões na forma de holograma. Claro que ali não foi um holograma, mas foi uma montagem. Mas a
aquilo ali é como seria um holograma. As pessoas podem aparecer num local qualquer, na sua forma inteira, se mexer, se movimentar, e é um holograma, né? No Star Wars também, aquela imagem da princesa Leia, aquilo é um holograma. Repito que lá no filme não foi um holograma, foi uma montagem, mas seria um holograma aquilo, seria daquela forma que apareceria. Eu quero destacar aqui, colocar bem claro, que hoje em dia nos Estados Unidos tem sido feitos muitos shows em que cantores já falecidos, inclusive com Michael Jackson foi feito um especial disso, em que ele aparece no palco, né? As pessoas vão para o teatro e o cantor aparece no palco e faz a apresentação dele sem problema e ele já está morto, né? Não é disso que nós estamos falando. Aquilo são jogos de espelho. Há uma projeção comum de cima para um espelho que está embaixo, que vai. É um jogo de espelhos que faz com que aquilo aconteça. Não é disso que nós estamos falando. Não estamos falando de truques, nem de mágica. Estamos falando de alguma coisa que cientificamente é possível. Você criar um holograma de alguma coisa, de alguma pessoa e projetar aquilo em 3 dimensões no espaço. E eu falei sobre isso principalmente pelo fato de que se você pegar naquela projeção e cortá-la em quantos pedaços forem, quando você projetar aquele pedacinho de novo, a mesma projeção vai aparecer lá no local. Então, esse é o ponto fundamental, né? O fato de que o todo está contido na parte. Isso é muito importante que nós compreendamos, porque é assim que nós funcionamos, né? O todo está contido em cada uma das nossas partes. A nossa alma está em todo o nosso corpo, né? Se te derem, espetarem uma agulha na sola do pé, a tua mente vai saber, né? Porque faz parte. Nós não somos pedaços, não somos uma mão, não somos um pé. Se o meu pé está doente, todo o meu corpo está doente. Não existe porquê essa direção exclusiva de um órgão, de alguma coisa. Muitas vezes um problema sério no fígado não é nem por causa de raiva, é medo. Só que o rim reagiu melhor, o fígado titubeou. Foi para o fígado. O medo se transformou em raiva. Então, muitas vezes, você não consegue curar o fígado com remédios para o fígado, mas se você toma alguma coisa para dar uma reforçada no teu rim, que trabalha melhor o medo, né, você consegue se curar. Então, é fundamental. Todos nós, existem tópicos, né? Existem coisas que a gente pode usar como se fosse uma orientação, mas não somos todos individualidades, somos um diferente do outro. Então, não pode se dizer, tal órgão é tal emoção. Não existe isso, Existem deixas, né, que o código deu pra gente. Não, tal órgão tem mais tendência com essa emoção. E aí você tem que compreender como é que a pessoa funcionou por dentro. Porque, de repente, como eu disse, não foi a raiva, uma raiva que detonou um fígado, foi um medo, né, que detonou aquele órgão. Mas aí vai dizer alguém da medicina oriental, não, mas acontece que tem que ver como foi o processo. Cada um faz um processo diferente. Então você tem que compreender a pessoa, aquela singularidade que é aquela pessoa e como ela funciona por dentro. As pessoas funcionam de forma diferente, porque somos únicos, cada um de nós. Não existe um padrão, né? Bom, vamos falar logo agora da nossa historinha. Hoje eu vou botar a imagem para a nossa historinha. Eu achei que era bom falar essa historinha, porque ela tem muito a ver com a ideia de que nós temos que aprender a pensar com a própria cabeça, né? Porque às vezes fulano chega, em tal lugar está acontecendo isso, é um teu... Não se deixe contaminar, não se deixa contaminar. Não faz isso, não é legal. Aquela pessoa pode não estar bem, está cheia de medo, cheia disso, e acaba transformando você numa pessoa cheia de medo, cheia de limitações. Você pode até ser de ajuda para ela, dizendo, olha, vamos pensar de uma outra maneira, aquele lugar foi aquilo para aquela pessoa, para as outras pode ser muito bom, né? Você pode até
servir de ajuda para isso. Então eu vou contar para vocês uma fábula de Esopo chamada A Raposa que Perdeu o Rabo, né? Era uma raposa que costumava andar muito distraída pela floresta. Num belo dia, nas suas andanças, ela caiu numa armadilha. Ela conseguiu escapar a tempo dessa armadilha, mas a armadilha, como vocês estão vendo ali, cortou o rabo dela fora, né? O belo rabo que ela tinha. Bom, ela pensou, meu Deus, vai ser uma vergonha eu andar desse jeito, sem disfarçar, né, o que está acontecendo comigo. Eu estou sem rabo, né? Eu vou ser a única raposa sem rabo do mundo. E aí já vem uma questão que a gente sempre trabalha, a questão do ser normal, né? Ela precisava se sentir normal e ela estava se sentindo anormal. Ela não passou a se respeitar do jeito que ela era. Você vê, como eu já mostrei para vocês aqui em outros programas, pessoas com problemas físicos que aprenderam a se amar e conseguiram sobrepujar e ficar melhor do que muitos outros que não têm deficiência física nenhuma. A pessoa tem que aprender a se amar, às vezes é uma provação que ela está passando. E aí ela aprende a se amar do jeito que ela está, quer dizer, do jeito que ela está naquele momento, do jeito que ela passou a ser, né? Foi quando aí ela teve uma ideia. Convocou todas as raposas da floresta para uma reunião. Ela se reuniu com as suas amigas, tomando cuidado para ficar sentada, para que nenhuma delas pudesse ver que ela estava sem rabo, né? E começou um discurso. Amigas raposas, eu estive pensando que trazemos um longo rabo que não tem nenhuma serventia. Ele é um pedaço de carne balançando para lá e para cá, que não só enfeia nosso belo corpo, como também eu ouvi dizer que agora é moda em outras florestas não existir tirar o rabo fora, né? Agora virou moda em muitos lugares. Sugiro então que todas nós cortemos o nosso rabo, que é completamente inútil. Vamos entrar na moda, vamos ficar lindas. Uma das raposas disse: você está certa, amiga, você tem toda a razão, nosso rabo é completamente inútil. E ele, além de inútil, é muito feio e só atrapalha. Algumas raposas, no entanto, acharam estranho essa ideia de tirar o rabo e começaram a questionar, a argumentar. A raposa mentirosa começou a ficar nervosa e começou a recuar, se atrapalhando, não sabia mais como questionar, e numa dessas ela tropeçou. Quando ela tropeçou, ela caiu e a parte de trás dela apareceu e todas puderam ver que ela não tinha rabo, né? E por isso elas perceberam que era por isso que ela queria convencê-las a tirar o rabo fora. A raposa sem rabo foi embora sem conseguir o seu intento. Aí está a reunião das raposas, né? E ela então acabou tendo que ir embora sem conseguir o seu intento, né? Moral da história, né? Esopo sempre coloca essa moral: a desgraça e a inveja gostam de companhia. Então, é muito importante que nós tenhamos bem esse cuidado, né? Esse cuidado de aprendermos a pensar por nossas próprias cabeças. É muito importante nós entendermos o que está acontecendo e decidirmos. Entender para decidir, né? É importante nós ousarmos ser livres para pensar e agir sem medo de errar, que esse é um dos grandes empecilhos. As pessoas têm medo, muito medo de errar. É errando que se aprende. Os grandes empresários mesmo colocam isso com bastante clareza. Só conseguiu fazer muitas coisas boas, vencer em muitas coisas, porque tentou, errou e, né? Se errarmos, normalmente as pessoas erram porque têm medo, né? O medo induz ao caminho que não é legal. Isso é uma coisa impressionante, mas é verdade, né?
Então é importante nós sermos fortes para, se errarmos, nós tentarmos novamente. E mesmo antes ou depois, termos sempre a confiança de que temos sempre o cósmico do nosso lado, torcendo a nosso favor. O importante é que nós permitamos, né, através da confiança, que essa energia chegue até nós e se manifeste conosco. E quem impede essa energia de se aproximar da gente é o medo. Então, sejamos fortes e confiantes de que o cósmico está do nosso lado, né? Permitamos que ele trabalhe conosco. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu quero lembrar para vocês que quem precisar da fórmula da babosa, nós temos ela já pronta, com mel, o aloe vera, que é a babosa, e geleia real. Ela já está pronta para consumo, né? A plantação tem certificado de orgânico, é babosa orgânica, e é só entrar em contato comigo pelo telefone 2237-0720. Temos também o álcool gel, que ele, a diferencial dele para os álcool gels comuns que se encontra é que ele leva babosa também. Então ele pode ser usado também sobre feridas, promovendo a cura, e ele não desidrata a pele, muito pelo contrário, ele hidrata a pele. Então é o álcool gel com cápsulas de aloe vera, de babosa. Temos o pequenininho para usar penduradinho na bolsa, ou então o maior, tá? E temos também o Lota, o higienizador nasal, que pode não só ser usado naturalmente para a nossa higiene, né? Mas também pode ser usado para curar várias doenças, como vocês podem ver aí na tela. E temos também o higienizador lingual, né? Para limpar as toxinas que ficam na nossa língua. Ele é feito em aço inoxidável, né? Um aço próprio, para não segurarem que nem os que tem por aí vendendo, que são plástico, que seguram fungos, bactérias. Esse não tem esse problema, tá? Bom, terminamos por hoje, contamos sempre com vocês. Nosso programa é sexta-feiras, 13h, né? Ou então nós temos as reprises oficiais, que são segundas-feiras às 15h, às 15 horas, ou quartas-feiras às 5h, às 17 horas. Bom, vocês podem assistir o nosso programa aqui pela TV Imperial, canal 19, ou no site da TV Imperial, né? Vocês podem entrar www.tvvilaimperial.com.br, ou podem ainda entrar no Facebook, procurar a TV Vila Imperial e podem assistir através do Facebook. Sendo que no Facebook, se vocês tiverem dispositivos móveis, vocês podem conectar lá, que vai aparecer no seu celular. Você vai poder assistir não só o nosso programa, como os outros programas da TV Vila Imperial. Vocês podem também entrar no página do Sintonizando Saúde no Facebook. Se vocês curtirem nossa página, vão ter sempre acesso às nossas atualizações. E lá na página estão todos os nossos programas. Eu coloco os programas no meu canal no YouTube, e de lá eu passo o link para a página do Sintonizando Saúde no Facebook. Então lá vocês têm, desde o nosso primeiro programa, vocês têm todos os nossos programas lá. Daqui a uns dias esse programa já vai estar lá, e independente disso eu coloco as imagens, e quando tem videozinhos eu coloco os videozinhos para quem quer assistir só aquele videozinho. Já assistiu o programa, quer ver de novo um videozinho, pode assistir também. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Saúde, paz, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name, I'll be there in a hurry.